Chega de churumela, senhor Ian. E vamos começar agora, porque esse assunto ele não acaba, né? Esse assunto não acaba, Geisa, não acaba. Estamos aqui, inclusive, com Geisa e Ian nos acompanhando aqui, toda a produção aqui do Link Podcast Sextou. Larissa Manoela continua em alta ainda? Que coisa, hein? Larissa Manoela, depois que deu ali as revelações bombásticas no Fantástico, eu até fiz uma análise lá no meu canal. Se você acompanhou, diga eu, escreva aí se você assistiu a análise lá no canal Não Minta Pra Mim. Mas eu quero trazer, além de reforçar alguns pontos, que eu vi que muita gente ainda permaneceu com algumas dúvidas, trazer outros assuntos também que são muito importantes, não só em relação à vida da Larissa, porque a vida da Larissa e do André e da Silvana, que é a mãe dela, e do Gilberto, que é o pai, cabe a eles. Simples assim. Esse é um ponto que eu vi o Felipe até falando bastante sobre isso, né? Expor dramas familiares. Então vamos começar por aí. Eu acho assim, ó, eu até fiz algumas anotações aqui, ó. Então, praticamente, eu creio que todo mundo sabe o que aconteceu. Larissa Manoela foi no Fantástico, imagina, no Dia dos Pais, através de uma superprodução, com takes, né, lá na praia, né, andando, olhando para o nada. Não foi tipo um desabafo, tipo, vou entrevistá-la na casa dela. Sabe como às vezes acontece, que a gente vê aqui na Record? Lembra do Stênio, quando aconteceu aquele caso com o Stênio Garcia? Aquela moça que é da Record, como é que chama aquela repórter? Eu gosto muito dela. Ela chega até a apresentar também programas aqui na Record, mas enfim, ela foi lá falar com o Stênio. Ela fez aquele, acho que o da roça lá, da Fazenda à noite. Lembra? Como é que é o nome dela? Falam que ela é parecida com aquela moça bonitona lá. Enfim, vocês vão saber. Escreva aí o nome aí que eu sei que vocês sabem. Ela fazia à meia-noite, ela falava da Fazenda. Eu sou péssimo para nome. E ela foi visitar lá o Stênio na casa dele. Ou seja, bater papo, entender o que estava acontecendo, colocou o que as pessoas estavam dizendo sobre o tema e as respostas da Mari, né? Mari Saad, que é a mulher de Stênio e tudo mais. Agora, na Larissa, o que acontece? Quando a gente fala de linguagem silenciosa e da análise psicomportamental, as pessoas muitas vezes acreditam que é só as microexpressões ou o movimento corporal. Mas não, o rito da mensagem é muito importante e a narrativa é muito importante, que são 2 pontos do protocolo. E você vê que ali foi construído todo um cenário para que aquilo fosse colocado como os pais são os vilões 100% e ela, a mocinha, 100%. As músicas de fundo, o olhar, a praia, o andar ali pela orla, meio que desbaratinada, né? Olhando para o futuro, para o horizonte. Então, tudo comunica, gente, tudo comunica. A cara o rosto, né, da repórter, tipo, mas como assim? Você tinha que pedir, dá um exemplo. Por exemplo, eu tinha que pedir para água de coco. Água de coco a R$10. Você tinha que pedir. Então, tinha todo ali uma narrativa construída para que a população inteira ficasse contra os pais. Isso estava muito, muito claro. Mas, Ricardo, os pais realmente foram maus e tal. Será? Como a gente acabou de falar aqui muitas e muitas vezes. Eu acho que o que faltou foi uma transição. Eu acabei de falar lá na minha análise. Faltou uma transição. Faltou, de repente, uma maturidade de todos ali. E faltou algo um outro ponto, que tem um momento do negócio que é difícil você continuar profissionalmente tratando com seus familiares. Seja pais, irmãos, filhos, é muito difícil. Por quê? Porque o negócio ele vai passar das 4 linhas do trabalho. Ele vai ser levado para o final de semana, ele vai ser levado para as férias, ele vai ser levado para o jantar, ele vai ser levado para o almoço, ele vai ser levado para dentro de casa. E isso é muito perigoso, né? Eu lembro que uma vez eu escrevi um artigo para a revista Venda Mais, o meu amigo Raul Candeloro, que era assim, deixe os pedidos na porta para fora. Né? Deixe o trabalho... Eu falava pedidos, que era pedidos de venda, né? Eu estava escrevendo para uma revista de venda.
Então era tipo assim, deixa os pedidos no capacho e ao adentrar na tua casa, você tem que negociar com a sua família assuntos familiares. No momento que você entra para a sua casa, porque tem gente aqui que já trabalhou com familiares, é muito difícil dar certo, é muito difícil. Ah, Ricardo, eu já trabalhei 30 anos com a minha família e deu tudo bem. Beleza, ótimo, mas não é a normalidade. Então tem que tomar cuidado, porque eu dou mentoria no Brasil e no mundo. Eu já tratei desde pessoas que faturam muito pouco até pessoas que faturam bilhões. Se você não profissionaliza e normalmente sucessão... Estou indo agora para palestrar no Agro, né, em Foz do Iguaçu, em Sinop. O grande drama do que está acontecendo é a sucessão. Quando os filhos começam a assumir os papéis ali dos pais, e aí há uma relação entre pai e filho, há sempre uma tensão. Isso é normal, não é só com a Larissa Manoela. Há uma tensão sempre quando tem essa passagem. E essa passagem é muito difícil de ser negociada, porque ninguém quer perder o controle, as duas aí, né? Inclusive é cara de um focinho da outra, né, meu? São muito parecidas aí. E no caso da Larissa Manoela, um ponto que eu tenho que reaver com vocês, que é o seguinte, muita gente falou, mas Ricardo, os contratos, ela ficava com 2%. Não, gente. Tudo bem, ninguém tem obrigação de saber como é que você constitui um contrato, como é que você registra ele na junta comercial. Aquilo é praticamente as cotas de distribuição, inclusive ali acho que era uma microempresa. Primeiro, ela era de menor, então muitas vezes você vai sim colocar a maior porcentagem para os responsáveis, para quem realmente vai tocar. E para o outro aparece ali mais que uma maneira figurativa. Ou seja, não é porque está 2% ali que ela vai receber 2%. Eu cansei de fazer contratos sociais, eu tenho contratos sociais há 33 anos. Eu cansei de, por exemplo, colocar a minha mãe como a sócia majoritária, ela lá com 98% e eu com 2%, para que eu não aparecesse perante o fisco como sendo o CPF responsável por aquela empresa, por aquele CNPJ. São jogadas contábeis, legais que você faz para você conseguir se enquadrar na menor fatia de pagamento de impostos. Simples assim. Mas tudo bem, o público não sabe disso e não tem obrigação de saber. Só que o que é feio? O feio é colocar isso numa narrativa que como se ela recebesse 2%, ou seja, entrasse lá 1 milhão, aí eles ficavam com 980 mil e ela com 20 mil. Você entendeu? Não é assim. Não é então ela fez um contrato lá com com qualquer produto ali de maquiagem e aí ela ficava só com 2%? Não, não é assim. Só que colocado da maneira... Então, se tem contadores aqui, escrevam. Quantos e quantos contratos vocês fizeram e aquela distribuição do patrimônio ali, do capital constituído, que é essa que é a verdade, quando você vê aquele quadro do sócio e o capital constituído, eu já entrei em sociedade onde eu só entrei com o nome, nem com a porcentagem dos lucros. Para quê? Para que eu não gerasse lucro no meu nome. Distribuía para minha mãe, distribuía para minha tia, quando era obrigado que empresas tinham que ter 2 sócios. Hoje não, você pode fazer uma empresa com uma única pessoa. Antes não, você tinha que fazer com 2, quando era a microempresa, quando era a Eireli. Agora tem uma outra denominação que você consegue linkar um único CPF a um CNPJ. Mas olha que engraçado, foi colocado de uma maneira que era aquela divisão monetária e não era. Não era, tanto não era, quando as pessoas falam assim, ela não tinha acesso ao dinheiro, ela tinha que pedir os 10 reais. Mesmo ali, ela fala, a minha conta não está habilitada. Aí ela fala, seu pai ainda não tem os dados da conta. Então, ela vai ter que fazer os 10 reais para o cara do coco. Por quê? Porque ela tem que passar só 10 reais para o cara do coco. Isso não indica que ela ia passar 10 reais para a conta dela, para depois ela catar na conta dela e depositar para o cara. Então, toma cuidado. Porque, assim, primeiro, a narrativa e o rito da mensagem, ele é muito fácil de ser manipulado e muito fácil de enganar as pessoas, seduzir as pessoas, manipular as pessoas. Tanto é que é um dos meus livros, Como Manipular e Persuadir Milhares de Pessoas. Existem todo um protocolo ali que você consegue fazer sem mentir e contar uma mentira. Sabia disso, Ian? Você pode usar até estatísticas verdadeiras que, dependendo do jeito que você as mostra, você mente a realidade.
E as pessoas têm obrigação de saber disso? Não, não tem obrigação de saber disso. Mas agora, depois de saber, aí é uma questão de você justamente agregar conhecimento à sua forma de pensar e não ser binário. Você sabe que eu criei esse termo? Tem umas pessoas já replicando esse termo, né? Pensamento binário. O que é o pensamento binário? Pensamento binário, porque na programação você só tem 0 e 1. Então, se você escolhe 0, o outro vai ser 1. Isso é um pensamento binário. Ou é 0 ou é 1. Ou aberto ou fechado. E nas discussões da vida, as pessoas estão sendo doutrinadas a ter um pensamento binário, que é o quê? Eu acredito que a Larissa Manoela, ela é a que tem a razão. Então, tudo que vier dos pais, eu não vou aceitar. Vai ser tudo 0. Vai ser tudo ignorado. Vai ser tudo do mal. Não, eu acho que os pais têm razão. Então, tudo que a Larissa Manoela quer, não pode. A gente tem que anular as vontades da Larissa Manoela. Eu sou do time Larissa. Eu sou do time dos pais. Eu tenho que honrar o pai e a mãe. Eu tenho que... Cara, enquanto você pensar de forma binária, tudo para um lado e tudo para o outro, você não vai conseguir nem entender a vida. Porque a vida não é binária. Você erra e acerta. Eu erro e acerto. Todas as pessoas não são 100% boas e não são 100% ruins. Ninguém é 100% bom, mas ninguém. Nessa última semana, eu tenho certeza que você fez coisas às quais você fala, poderia ter sido melhor, poderia ter sido mais gentil, talvez eu não tenha sido tão correto com essa pessoa, talvez aquela pessoa também foi mal comigo, mas ela não representa... Quantas pessoas essa semana foram ruins com você, mas não é a normalidade dessa pessoa? Quantas vezes uma pessoa, de repente, fez algo que não foi legal, mas não é a normalidade? É o que eu vejo aqui. Então, toma cuidado com esse negócio de... mas desde os programas e quando ela era lá, ela falava que não tinha acesso e tal. Pois é. E aí, para quando você começa a ter uma administração, isso pode ser Larissa Manoela, pode ter seu filho, viu? É importante ele começar desde cedo a ter uma noção de administração financeira? Claro que sim. Finanças? Claro que sim. Mas parece que é pecado, sabe, Ian? No Brasil criou-se um pecado. Teve até uma deputada dizendo assim, para quem ensinar administração financeira, finanças para quem é pobre? Pois é, para justamente começar a entender como você administrar o seu dinheiro, o seu salário, os seus ganhos, como você não ficar dependendo das promessas de terceiros, do gerente do banco, ou até mesmo não saber o que fazer e gastar tudo, que é a normalidade. Eu conheço muita gente assim, se ganha 2 mil, gasta 2 mil. Se ganha 5, gasta 5. Se ganha 20, gasta 20.